Olá, eu sou a Thalita Aguiar, biomédica e cientista, e hoje eu estou aqui para o nosso terceiro vídeo da campanha em parceria com o Meu DNA. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre bancos de dados genéticos. A gente vai entender um pouquinho o que são esses bancos de dados, como é que eles são alimentados e qual que é a importância de ter um banco de dados genético específico da nossa população. Para começar, então, a gente tem que entender qual é um conceito de um banco de dados. Um banco de dados nada mais é do que um grupo, né, ou na verdade um agrupamento de determinada informação ou de determinadas informações. Por isso chama bancos de dados, tá? No caso dos bancos de dados genéticos, o que a gente vai ter nesses agrupamentos? A gente vai ter informações genéticas. Ah, muito óbvio, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde lá de trás, de quando sequenciaram o genoma completo humano, essas informações elas vêm sendo acumuladas e depositadas nesses bancos. Então, o próprio sequenciamento do genoma humano, ele gerou uma referência. Lembra que a gente conversou um pouquinho sobre isso no vídeo passado, quando a gente falou das tecnologias de sequenciamento de nova geração? E essa referência, ela foi o primeiro banco de dados genético. Então, aquela referência, ela era utilizada, e na verdade ela continua sendo utilizada, mas ela foi sendo atualizada, para comparar as informações que os cientistas foram obtendo depois do sequenciamento completo do genoma, com as informações que a gente ia obtendo das amostras que cada cientista foi sequenciando, tá? A gente tem que lembrar que aqui o nosso foco é sempre pensando no humano, né? Então, quando eu tô falando de bancos de dados genéticos, na verdade, existe banco de dados para todas as espécies. Então, tem banco de dados genético de bactéria, de fungo, de fruta, de animal, de todos os tipos de animais que vocês podem imaginar. Então, conforme a biologia molecular e a genética elas vão evoluindo, a gente consegue ampliar esses estudos para todas as áreas, não só pensando na medicina. Mas óbvio que o foco aqui dos nossos vídeos é pensando na medicina, na genética humana, tá? Então, a gente já entendeu que um banco de dados genético nada mais é do que um agrupamento de informações genéticas. Essas informações genéticas, elas são provenientes da onde? Existem algumas categorias de bancos de dados genéticos. Então, a gente tem banco de dados de sequenciamento de DNA, a gente tem banco de dados de RNA, tá? Que a gente quase não falou sobre RNA nessa nossa campanha daqui, mas o RNA, ele é a molécula que vai ser responsável por levar a mensagem do DNA para fora do núcleo e ser traduzida em proteína, tá? E é a partir do RNA que os nossos genes é uma das formas que os nossos genes vão se expressar, tá? Além disso, a gente tem banco de dados de metilação, que é um outro campo, que é o campo da epigenética, e mais uma infinidade de possibilidades que a genética abriu pra gente, tá? Obviamente que o banco de dados mais completo que a gente tem atualmente talvez seja relacionado a sequenciamento de DNA, tá? E aí, pra gente começar, a gente tem que tentar pensar da seguinte maneira, tentando trazer isso para a nossa realidade. Quando a gente pensa em um banco de dados, o que vem à cabeça, né? Assim, de forma não ciência. Vem na nossa cabeça lá aquilo que de vez em quando a gente vê na mídia sobre a empresa fulana de tal vazou os dados de não sei de quem para não sei aonde. 53 milhões de usuários tiveram os seus dados, o sigilo dos seus dados perdidos porque teve uma falha de segurança de não sei da onde. Quando eles têm um cadastro seu, eles têm a possibilidade de te enviar spam, propaganda, etc, etc. Então, tudo que é dado é uma coisa que é extremamente pessoal e que tem que ter todo um protocolo de confiabilidade daquilo,
certo? E é assim, da mesma maneira, quando a gente pensa em um banco de dados genético. A primeira coisa todos esses bancos de dados genéticos, eles são provenientes de pacientes, de amostras de pacientes ou de voluntários. Mas absolutamente tudo tem que ser sigiloso. Nada do que é depositado nesses bancos de dados pode ser usado contra as pessoas que são as proprietárias daquela informação genética. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto quando você coloca o dado num banco de dados e aquilo vai ficar disponível, óbvio que aquela amostra, aquela pessoa, ela vai ter um código que ninguém vai conseguir associar aquele código a ela. Na maioria das vezes são números ou são siglas e números, isso vai variar, né, de banco de dado para banco de dado. Mas, de alguma maneira, quem depositou o dado ali, quem é o pesquisador responsável ou a instituição que é responsável por aquela amostra, sabe de quem é aquela informação genética, tá? Então, a pessoa tem esse direito de requisitar. Óbvio que quando você participa de um protocolo de pesquisa, ou quando você mesmo assina um termo, quando você faz um teste, como os testes que o meu DNA oferecem, você está dando autorização para esses cientistas e para essas empresas publicarem os seus dados genéticos sem a divulgação de quem é você, como é você, da onde você vem, etc, etc. Na verdade, de onde você vem, sim, a gente divulga, né? E aí, o que eu quero dizer com tudo isso? Porque eu já ouvi muitas coisas assim. Mas eu vou fazer uma pesquisa que vai envolver o meu DNA, e aí vão usar isso num banco de dados de crime. Porque se o meu empregador souber que eu tenho uma mutação, ele não vai me empregar. Gente, óbvio que é uma ciência nova, mas a genética, ela também tem leis. Existem direito específico para que se desenvolvam códigos de éticas específicos para a área de genética, específicos para a divulgação de informação genética. Então, por isso, sempre que você vai participar de um protocolo de pesquisa ou que você vai fazer um teste, então quem comprou, quem já fez o teste do meu DNA, por exemplo, sabe que lá naqueles termos e condições que a gente nunca lê, mas que a gente deveria, existem as regras em que você autoriza ou não a publicação e a divulgação dos seus dados, tá? E tudo isso, ele é regido por regras, por leis, para que esses códigos de ética sejam aplicados, tá? Então, a gente já entendeu o que é um banco de dados genético, que essas informações, elas são pessoais, mas ninguém nunca vai saber quem é você ali no meio dessa confusão. E agora a gente vai, então, de fato, para o que interessa, que é qual é a importância desses bancos de dados e para que eu uso isso, tá? Então, a gente vai pensar, voltando lá no projeto do genoma humano. Quando o projeto do genoma humano ele foi feito, ele foi desenhado e executado, principalmente os voluntários que participaram do projeto eram europeus, certo? Por quê? Porque os laboratórios principais responsáveis pelo sequenciamento estavam localizados na Europa. Então, por uma questão de logística, fazia muito mais sentido que as pessoas fossem de lá. E aí você liberou, então, o que eles chamaram de genoma referência e disponibilizaram aquilo para o mundo todo, para quem quisesse fazer sequenciamento de DNA e usar aquilo como referência, como base, né? Então, por exemplo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo cientista que trabalhasse com sequenciamento de DNA e que estivesse buscando alterações no DNA dos seus pacientes ou das amostras dos seus pacientes, voltaria nesse genoma referência e compararia. Então aqui nesse gene X a sequência tinha que ser ATTCG, mas no meu paciente é ATTTG.
Então teve uma mudança lá numa base, é uma mutação. Ah, será que essa mutação ela é patogênica? Ela não é? Será que ela causa alguma doença? Será que ela não causa? Então, os estudos genéticos, eles começaram a partir desse ponto. Obviamente que a gente já falou aqui algumas vezes que como nós somos da mesma espécie, né, nós humanos, existem algumas proteínas que são chaves, né, no funcionamento do nosso organismo e que ela é independente de qual lugar do mundo que nós somos. Então, se tem uma mutação em determinada região do gene que vai afetar a proteína, isso é independente, né? Se você da América do Sul, da América do Norte, africano, europeu, asiático, enfim. Mas mesmo nesses genes que assim, normalmente estão associados já a algumas doenças e que a gente sabe que quando tem uma mutação específica vai causar aquela doença, existe uma outra variabilidade, que daí foi o que a genética abriu de campo e que talvez, nem sei se quando eles fizeram o projeto do genoma humano eles tinham essa dimensão, que é exatamente a gente estudar essa individualidade, não só do ponto de vista do indivíduo, enquanto cada um tem uma informação genética, mas do ponto de vista populacional. E é através desses estudos que surgem termos como medicina personalizada, como genética de populações. Na verdade, né, o termo genética de populações, ele já vem muito antes do sequenciamento do genoma humano, mas você começa a destrinchar essas informações e você vai ter dados muito interessantes, porque você vai conseguir, por exemplo, identificar coisas como por que determinada doença é mais frequente em uma população ou não, existe uma alta taxa de consanguinidade naquela região ou não. Deixa eu ver, o que mais? Determinada população tem uma característica específica, então, ou então, assim, por que determinadas populações se adaptam em determinados ambientes? Na verdade, a lei ali um pouco da seleção natural, por que aquela determinada população permaneceu naquele ambiente ou não? Então, é uma infinidade de possibilidades que a genética abriu de estudos e que trazem para a gente 1 milhão de respostas. Não só do ponto de vista da saúde, mas também desse ponto de vista social, desse ponto de vista de geografia, né, de entender tudo isso. E aí é que entra a importância dos bancos de dados. A partir do momento em que você só tinha lá atrás uma referência e que era referente à Europa, a gente não podia chamar aquilo de referência, porque dentro da própria Europa, o que acontece em Portugal não é a mesma coisa que acontece na Holanda, que não é a mesma coisa que acontece na Alemanha, que não é a mesma coisa que acontece na Rússia. E é todo mundo Europa. Agora, imagina se o que acontece lá é a mesma coisa que acontece no Brasil, que nós somos uma população extremamente heterogênea, misturada, que tem índio com afrodescendente, com americano, com canadense, com japonês, com chinês, com 1 milhão de coisas que acontecem no Brasil por conta da nossa história da imigração. Como é que a gente ia comparar o nosso DNA com o DNA de lá? E a mesma coisa nas outras regiões do mundo, por exemplo, no Oriente, o DNA específico do Japão, da China, são diferentes, tá? Então, os cientistas ao redor do mundo e os consórcios ao redor do mundo, eles se deram conta da importância de sequenciar as próprias populações, de ter os seus próprios bancos de dados e, além disso, de ter bancos de dados específicos, tá? Então, a gente tem alguns exemplos de bancos de dados, eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link de algum desses bancos de dados que eu vou falar aqui, para quem tiver curiosidade de xeretar, quem tiver dúvida pode perguntar também, que eu ajudo com o que eu puder. Então, por exemplo, a gente tem um banco de dados do que chama One Thousand, de nomes. Na verdade, não tem mais 1000 genomas, já tem muito mais de 1000, né? O projeto, quando surgiu, o objetivo era 1000, mas já
já se expandiu, aonde a gente, os cientistas, né, de determinados lugares, eles podem depositar os dados que são sequenciados das pessoas ou das amostras dos pacientes. Na verdade, nesse banco é só de pessoas. E a gente tem acesso a essas informações. E aí eu consigo ver de que população é aquela amostra, qual é a frequência daquela mutação naquela população. Existe outro banco de dados que se chama GNOMAD, por exemplo. O GNOMAD é um banco de dados também de análise genética, onde eu também consigo ver tanto sequenciamento de exoma quanto sequenciamento de genoma. No Antaus eu também consigo. E eu também vou conseguir ver se aquela mutação é frequente ou não numa população, em qual tipo de população, quantas pessoas eles encontraram com aquela mutação ou não, tá? Se existe algum dado já na literatura me dizendo se aquela mutação é patogênica ou não é patogênica. Existem determinadas alterações que podem ser muito raras em uma população, mas muito frequentes em outra. E a partir do momento que ela é muito frequente em outra população, provavelmente ou aquela doença, né, aquela característica é extremamente frequente naquela população, ou aquela alteração naquela população não causou o mesmo fenótipo que causou na outra. E aí é onde a gente vai entrar com essas diferenças de estudo, de por que uma mutação pode causar, de repente, sei lá, algum tipo de colesterol numa população e não causa na outra. Porque existem outros fatores genéticos que podem interferir? Sim. Então, acho que esses são os bancos de dados que tem, assim, a maior quantidade de amostras que a gente consegue fazer buscas, acompanhar, tá? Aqui no Brasil, a gente tem o Abraon, que é do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco, da USP, coordenado pela doutora Maiana Zatz. E o Abraon, que é o banco de dados que eles criaram ao longo dos últimos 10 anos, que também é coordenado pela doutora Maiana e pelo doutor Michel, o que eles fizeram? O projeto do Abraon era para sequenciar idosos da região de São Paulo, tá? Então, se não me engano, o Abraon, eles pegavam pessoas acima de 65 anos, sem comorbidades, então não eram pessoas que tinham não eram pessoas que tinham já doenças pré-existentes, né, antes dessa idade, mas obviamente que como eram pessoas mais idosas e eles foram acompanhados durante um tempo, provavelmente eles desenvolveram diabetes, hipertensão, colesterol ou alguma outra patologia. E eles sequenciaram esses idosos. E esse é um banco de dados também muito rico, e que eu posso falar, por exemplo, por experiência própria que eu usei ele no meu trabalho de doutorado. Por quê? Porque muitas vezes a gente via uma mutação que era muito rara, tanto no Antaus quanto no GNOMAD, e ela era muito frequente no Abraon, indicando que talvez pra gente, na população brasileira, aquela mutação fosse frequente, que aquela mutação não fosse tão rara. E eu trabalhei com um tumor pediátrico no meu doutorado. Então, isso já dizia para mim que, assim, aquela mutação não era responsável pelo tumor pediátrico. Por quê? Porque aqueles idosos que estavam naquele banco de dados e que não tinham tido nenhuma doença antes e nem na infância, tinham aquela mutação e não tinham o tumor pediátrico que eu estudava. Então, vocês conseguem entender que a condução do estudo é diferente para quando a gente está pesquisando genes novos envolvidos com a doença, possíveis drogas, tudo isso, todas essas informações, os bancos de dados trazem para a gente, tá? Porque eles vão conseguir guiar para qual caminho o meu estudo genético vai se direcionar, e por isso que eles são tão importantes. E é por isso que é tão importante que a gente tenha um grande número da nossa parcela que tenha o acesso a esses testes. E aí, antes da gente entrar na parte final do vídeo, que é exatamente a democratização desses testes genéticos, eu falei para vocês então que a gente tem o 1000, a gente tem o GNOMAD, a gente tem o Abraon,
Existe um outro banco de dados genéticos brasileiro, que é o, se não me engano, BIPMED, que é um banco de dados em colaboração da Universidade de Campinas, da Unicamp, que ele também tem sido desenvolvido, que ele também já tem alguns dados disponíveis. Mas, fora tudo isso, a gente tem o que a gente chama de bancos de dados específicos. Então, a gente tem, por exemplo, o ClinVar. O ClinVar, ele é um banco de dados onde ele vai trazer a anotação de variantes que estão relacionadas com alguma condição clínica. Então, por isso esse nome, né? ClinVar. Que no caso vem do inglês, né? De Clinic Variant. E tem, por exemplo, um outro que é específico de câncer, que é o Cosmic, que vai trazer só mutações relacionadas a câncer. Na maioria das vezes, mutações somáticas. A gente vai falar um pouquinho de mutação somática e germinativa no vídeo de predisposição a câncer. Mas, basicamente, eu posso ter um banco de dados que seja de DNA no geral, e eu posso ter um banco de dados que seja de mutação, de alteração específica de alguma condição. Então, lá no ClinVar eu tenho qual é o gene, qual é a mutação, qual é a frequência daquela mutação na população e a qual doença está relacionada, ou qual foi a gravidade daquela mutação. Então, aquela é uma mutação patogênica, aquela não é uma mutação patogênica, aquela é uma mutação que a gente ainda não tem certeza sobre o significado, tá? Na verdade, essas informações vêm na maioria dos bancos de dados. E existem alguns bancos de dados com dados genéticos já disponíveis que a gente pode usar. Como eu disse para vocês, a maior parte deles ainda é fora do Brasil. A maior parte deles se concentra ainda com bancos de dados nos Estados Unidos e na Europa, alguns no Japão, mas a maioria deles está fora do nosso país. E aí a gente tem que tentar pensar que quando a gente vê, por exemplo, na televisão, ou quando a gente vê alguma informação sobre uma terapia-alvo, uma terapia gênica, uma droga nova, alguém tem resistência a uma droga, alguém não tem resistência a uma droga, ou coisas assim desse tipo. Todo o desenvolvimento de drogas, de medicamentos, de tratamentos, de diagnósticos, eles têm cada vez mais se voltado para o que a gente chama dessa medicina de precisão, que é com base nas características que um indivíduo, né, ainda assim, óbvio que um indivíduo ainda está muito longe da nossa realidade, mas que subgrupos de uma mesma doença apresentam. Então, por exemplo, o câncer. Existem já tratamentos que são específicos para subtipos de câncer diferentes, tá? Esses subtipos, na maioria das vezes, eles são baseados em características moleculares, morfológicas e genéticas, tá? Então, de mutações específicas, de condições específicas. Existe, por exemplo, uma alteração que é muito frequente numa certa população de descendentes de judeus, que aumenta a predisposição a câncer de mama, tá? Assim como aqui no Brasil, existe uma população específica que aumenta a predisposição a ter uma síndrome, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que a gente vai falar no próximo vídeo. E aí, tudo isso ela acaba te levando, né? Te levando não, mas acaba levando os cientistas, levando os pesquisadores a pensar em formas de tratamento e de diagnóstico que são específicas para essas populações. E isso também serve para alguns medicamentos específicos. Só que a gente só consegue direcionar isso se a gente tiver o teste genético. E como é que a gente faz, então, para ter esse teste genético? Ou você tem que participar de um protocolo de pesquisa, e levando-se em conta a atual situação econômica do nosso país, eu posso dizer que cada vez mais as verbas de pesquisa estão diminuindo, então cada vez mais a gente vai ter menos pessoas participando de protocolos de pesquisa, o que é muito triste, porque isso impacta diretamente na vida da nossa sociedade,
porque é através da ciência que a gente consegue evolução, é através da ciência que a gente consegue tecnologia e que a gente adquire ali o conhecimento, né, para poder melhorar as questões de saúde pública, de logística, enfim, de um monte de coisa. Ou você faz um teste, né, particular. Quando a gente pensa, faça um teste particular, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, que o custo ainda é muito alto, principalmente numa sociedade extremamente desigual como a nossa, né? E aí é que entra a grande missão da galera do Meu DNA. A Mendelix, que é o laboratório para qual o DNA trabalha em parceria, é um dos laboratórios pioneiros em testes genéticos no Brasil, e eles têm provavelmente o maior número de pessoas, né, de amostras sequenciadas, e eles contribuem para essa alimentação desses bancos de dados. Então, é um serviço extremamente importante que eles disponibilizam quando eles fornecem os dados, né, que eles obtiveram com os pacientes. E a ideia do Meu DNA, ela vem justamente da seguinte maneira: com o teste genético, que não é um sequenciamento de exoma completo, ou seja, que eu não vou ter informações ali pro paciente que eu não sei, na verdade não é o paciente, mas é pro usuário, que o usuário não vai saber exatamente o que fazer ali naquele momento, já que os testes eles são delimitados, mas você tem o sequenciamento de exoma. Então, quando você compra o teste, quando você faz, você assina esse termo de que você está ciente de que você vai fazer um teste que tem mais informações do que aquelas que estão sendo te dadas ali naquele momento. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquelas informações que não estão sendo te dadas ali naquele momento, talvez elas não tenham uma resposta direta para você ali, naquele momento. Mas conforme os cientistas vão consultando esses bancos de dados e vão trabalhando em cima desses bancos de dados, eles conseguem obter outras respostas que talvez no futuro te dê uma outra resposta também. E você só consegue pensar essa linha de raciocínio se você consegue ter um teste a um custo muito mais barato do que o resto do mercado oferece. Então tá aí um outro grande diferencial do Meu DNA, que é esse lema da democratização. A gente quer que os bancos de dados genéticos tenham essas informações da população brasileira, tenham esses dados da população brasileira. A gente sabe que só a verba direcionada para pesquisa ela não vai ser suficiente, porque cada vez mais os cortes estão sendo drásticos na área do que diz a verba pública que é direcionada à ciência. Então, de alguma maneira, isso precisa vir de iniciativas privadas, isso precisa vir de empresas, isso precisa vir de health techs e de startups, né, como é o caso do Meu DNA, que é uma health tech, que nos ajudem a caminhar. Então, apesar de ser uma empresa e de ter os interesses óbvios que toda empresa tem, né? Ninguém chega no supermercado e fala para o moço do supermercado: estou te dando meu amor em troca de arroz e feijão. Poderia ser assim, em algumas comunidades é assim. Mas existe também a consciência social e a consciência da importância do trabalho que a gente realiza, né? Então, no caso do Meu DNA, essa consciência de eu conseguir oferecer um teste com um custo muito mais barato, onde eu vou conseguir alcançar mais pessoas, e essa possibilidade de eu alcançar mais pessoas vai ajudar a sociedade como um todo. Mesmo aquele cara que não fez o teste, de repente, ali no Meu DNA naquele momento, pode ser que ele se beneficie com o serviço, com essa prestação que o Meu DNA oferece de depositar esses dados, tá? Então, é aí que vem então a nossa reflexão sobre, primeiro, os profissionais de saúde entenderem a importância dos testes genéticos, entender que quando a gente pensa num teste genético, obviamente que no caso, por exemplo, de um teste genético, né, de saúde,
eu vou pensar, eu tenho alguém na minha família que tem determinada doença, ou eu sou um paciente jovem que desenvolvi determinada doença, ou eu simplesmente quero saber porque, de repente, se eu tiver alguma coisa, eu não quero transmitir para os meus filhos. Ou então, eu tenho alguma alteração porque às vezes a gente não tem ninguém na família, e às vezes é uma alteração, por exemplo, que aumenta a minha predisposição ao colesterol. É, eu vou me cuidar, o que, que eu vou fazer? E de alguma maneira aquela informação também vai servir para um outro grupo ali, quando você disponibiliza essa informação. Então, eu tenho que, primeira coisa, eu vou retomando aqui o raciocínio, conscientização dos profissionais de saúde que precisam entender o que são testes genéticos, qual é a importância dos testes genéticos e entender como é que esses testes genéticos eles servem de alimentação para os estudos futuros, que é através dos bancos de dados. Eu tenho que ter a conscientização do usuário, que é um teste genético não é uma sentença, ele tem que ser interpretado e avaliado por um especialista em casos positivos, mas em caso negativo, se você não tem nenhuma mutação que cause alguma daquelas doenças que são discriminadas no teste, primeiro, você é um abençoado, mas isso não quer dizer que você não vai ter nenhuma daquelas doenças, porque você pode ter por outras causas. E segundo, o seu teste negativo pode ter sido negativo para você, mas você pode estar ajudando outras pessoas a partir do momento em que você autoriza a divulgação desses dados. E terceiro, a conscientização desse setor privado de poder fornecer os testes que que estejam em condições acessíveis para a nossa população. Então, acho que era essa a mensagem desse vídeo sobre bancos de dados genéticos. Nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre predisposição a câncer, é o último vídeo da campanha. E aí a gente conversa um pouquinho, então, sobre alguns genes específicos, algumas síndromes específicas, e a gente retorna nessa questão dos bancos de dados genéticos e qual que é a importância de ter essas informações. E a gente vai falar também principalmente do COSMIC, que é um banco de dados voltado para mutações em câncer. Tá bom, gente? Tchau!